Hoje é o lançamento do Fallout 76, mas esse não é o assunto do vídeo. Apesar de que, se você quiser acompanhar, estarei streamando no mesmo plano horário e no mesmo spam das canais, exceto no YouTube, pois eu acabei tomando strike de 3 meses por passar o Batman Feira da Fruta. E como é que pode ser verdade uma porra dessa, hein, Batman? Me explica essa porra. Mas deixa isso pra lá. Na verdade, enquanto eu jogava o Fallout 76 com meu parceiro Messi Fruc no co-op, eu me lembrei do começo dos MMOs e me fez lembrar de um dos vídeos que eu queria fazer quando comecei essa coisa de canal do YouTube, influenciador digital, essas coisas, sei lá. Um vídeo sobre a diferença entre o Sandbox e o Theme Park. No inglês, Sandbox quer dizer caixa de areia, e o Theme Park seria melhor traduzido como parque de diversões. Ambos são sempre citados como filosofias diferentes de MMORPG. Mas você sabe por que eles são diferentes? E será que é possível existir outro tipo de MMO além desses dois? Senta que lá vem a história. No seu início, os MMORPGs eram jogos extraordinários. Nunca antes, nem mesmo em seus precursores, os MUDs, havia uma mistura tão grande de elementos. Um mundo de fantasia virtual, onde até mesmo a ecologia deveria ser balanceada para proporcionar uma experiência agradável aos jogadores. Desde o Meridian 59, lançado em 1996, e que recentemente voltou ao Steam, passando pelo The Realm Online, o meu primeiro MMO, passando pelo Ultima Online e o Tibia, que saíram em 97, o Lineage e o EverQuest em 98 e 99, respectivamente. Os MMOs da primeira geração eram em sua maioria mundos virtuais novos, uma fronteira cada vez mais popular. Juntamente com os jogos surgiu uma subcultura de jogadores com jargão próprio, psicologia e até mesmo economia. Inicialmente os MMOs eram novidade, portanto os mundos eram construídos na filosofia Sandbox, que era dar aos jogadores as ferramentas e o espaço necessário para que esses criassem suas próprias experiências de jogo, como em uma caixa de areia onde a interação entre as crianças, a areia, os brinquedos e o mundo que criam possuem pouquíssimas limitações e a imaginação é o combustível dela. O Ultima Online, por exemplo, é um exemplo clássico, não só de MMO da primeira geração, mas também de Sandbox. Ao criar o jogo, tanto o Lord British, o Richard Garriott e a Origin não sabiam o que estavam fazendo e pouco a pouco criaram um subgênero de jogo comercial novo com muito sucesso. No Ultima Online era possível, por exemplo, roubar a casa das pessoas, invadindo, removendo parte do telhado, tirando a telha e fazendo a limpa na casa, ou usar o golpe da carta bomba, onde a gente enviava uma carta com explosivo via correio para o alvo, e ao receber, ele abria a carta e para todos os fins do jogo ele se suicidava ao abrir o pacote bomba, sem ter como rastrear e ligar o remetente ao crime. Podíamos saquear o cadáver do pobre coitado sem piedade e sem medo de flagrar como PK ou Player Killer, matador de jogadores. Ou seja, os guardas não vinham atrás da gente e a gente podia pegar os itens no cadáver. Sim, no Ultima Online, quando seu personagem morria, seus pertences caíam junto com o seu cadáver. Eu não citei esses exemplos para falar, oh meu Deus, estou aqui desde o começo, veja só como eu sou sábio, ou também para falar, nossa, eu sou muito troll, ruê, olha o que eu fazia. Mas para mostrar que não havia muita limitação. Na verdade, os jogadores ainda estavam desbravando e descobrindo o que era possível fazer nesse tipo de jogo novo. A interação entre os jogadores e o gameplay emergente dessas interações são parte importantíssima do que define se um jogo é sandbox ou não. Só quem já passou a experiência de ser hunted, por exemplo no Tibia, sabe do que a gente está falando. Atualmente um dos únicos, se não o único jogo que ainda expressa essa liberdade anárquica criativa é o EVE Online, que em seus contos de batalhas espaciais, tanto nos sistemas solares, quando envolve milhares de naves, quanto seus contos de intriga, espionagem e trapaças, que muitas vezes ultrapassam a barreira da ficção, mantém a tocha dos MMO Sandbox viva. Em 1999, a Verant Studios lançou aquele que seria até então o maior de todos os MMOs. O EverQuest foi inclusive apelidado por muitos de Evercrack. No EverQuest ainda haviam elementos de sandbox e gameplay emergente, especialmente devido à dificuldade do jogo e à necessidade de possuir grupos para conseguir completar grande parte do conteúdo do endgame,
da parte final do jogo. Muitos dos termos que usamos hoje em dia, bem como mecânicas de MMO que tornamos garantia hoje em dia, surgiram no EverQuest. Itens bound, por exemplo, aqueles itens que uma vez adquiridos por um certo personagem não podem ser mais negociados, apenas destruídos ou vendidos para os NPCs. Eles surgiram como uma forma de evitar a prática de twinking, que era quando o personagem passava um set de armadura de alto nível para um outro personagem de nível mais baixo, assegurando que o personagem de nível baixo tivesse uma progressão de jogo bem mais facilitada. No entanto, conforme foram vindo as expansões, no próprio EverQuest já começamos a ver um papel maior dos desenvolvedores como guia de experiência de jogo do jogador. Nesse período de transição começamos a ver as primeiras atrações e delimitações de nível para certos conteúdos. O MMO Theme Park surgiu dessa interação. Com a aprendizagem e a evolução dos MMOs, os desenvolvedores começaram a tratar o jogo como um parque de diversões, delimitando certas áreas para certos níveis de jogo. Pense nesses locais como atrações de um parque de diversões, que exigem um certo nível de altura ou de poder para serem usufruídos pelos jogadores. Por exemplo, quando você inicia a sua jornada, a experiência de aquisição de níveis passa primeiro pela área tutorial no bosque, normalmente matando ratos e javalis, e após o nível 10 você começa a se aventurar nas montanhas e aí enfrenta arpias, por exemplo, muda o tipo de inimigo. Então passamos a ter até uma divisão clara de filosofia de desenvolvimento. Enquanto no Sandbox os devs criam ferramentas para que os próprios jogadores criem conteúdo, nos Theme Parks os devs criam as atrações e guiam a experiência de conteúdo dos jogadores, limitando mais. Com o surgimento e a explosão de popularidade do WoW, o MMO mais influente de todos os tempos, o estilo Theme Park passou a dominar o mercado. Por motivos óbvios, é lógico. Afinal, para aumentar o público potencial, a jogabilidade hardcore e difícil do EverQuest foi passando por uma transição, se tornando cada vez mais casual, amigável ao jogador solo e facilitando a vida dos jogadores. No WoW, essa casualização deu muito certo. De um público potencial de dezenas de milhares de jogadores no auge do EverQuest, passamos para milhões de assinantes na época do auge do WoW. O WoW era mais fácil em todos os sentidos, se comparado com seus concorrentes. Além de casualizar e facilitar a vida dos jogadores, reduzia a pausa entre os combates, transformava a experiência de jogar um MMO solo em algo comum, reduzindo a penalidade de morte do personagem, bônus de experiência para descanso, etc. Todas essas mudanças de gameplay ajudaram muito a casualizar, popularizar e penetrar no mercado. Infelizmente, o preço que se pagou para isso foi a transformação do WoW no MMO padrão, que deveria ser copiado e plagiado por toda uma geração de MMOs. Até hoje, mesmo anos após ter passado seu auge, o WoW permanece como um ideal, um paradigma de como construir um MMO. Afinal, fazer um MMORPG é um desafio tanto. O custo gigantesco em recurso para desenvolver, testar, lançar e manter o jogo, e o risco que isso custa ao desenvolvedor, faz com que a prerrogativa de investir em um MMORPG seja cada vez mais inflexível. Veja, por exemplo, o recente fracasso do WildStar, que vai fechar suas portas esse mês. Os desenvolvedores não estão dispostos a abraçar esse risco. É melhor investir em coisa mais segura, mais econômica, do que um MMO que pode falhar e causar um prejuízo grave. Então esse tipo de jogabilidade do Theme Park, que é mais condensada, obedece mais ao que os desenvolvedores querem, né? Não dá tanta liberdade aos jogadores de poder construir suas próprias histórias, usar as mecânicas do jogo para fazer gameplay emergente, é uma coisa comum. Mas hoje em dia temos alguns MMOs que buscam ainda inspirar e quebrar esse paradigma. No caso, por exemplo, o meu querido Elder Scrolls Online é um MMO Sandpark, uma mistura de Theme Park com Sandbox. No ESO, você tem um personagem e te issa a condição de nível máximo do jogo, como se colocasse uma rodinha na sua bicicleta para você poder andar com o pessoal que já sabe andar de bicicleta. Através de uma mecânica chamada Battle Leveling,
Desde o patch chamado One Tamriel, o jogo inteiro escala de acordo com o nível do personagem, portanto é possível no ESO fazer grupos de níveis discrepantes e a liberdade de experimentar e explorar é única. Não existem barreiras entre a experiência do conteúdo e a necessidade de níveis. No ESO você não está fixo a certos passeios ou a certos locais, você pode experimentar o jogo inteiro no seu passo quando você quiser. Enjoou de um lugar, você vai para outro, não tem problema nenhum. Além disso, no Elder Scrolls Online não existe um foco apenas em um estilo de jogo, seja ele PvE contra o computador ou PvP contra outros jogadores, ou até mesmo roleplay, decorando casas, trocando de roupa, fazendo aparência, tendo uma vida virtual. Você tem tudo isso disponível no Elder Scrolls Online. Já o Guild Wars 2 tem uma solução semelhante, porém ao invés de jogar os personagens no endgame, no Guild Wars 2 os personagens sofrem uma redução de nível para poder experimentar o conteúdo do início do jogo com outros jogadores. De certa forma quebra a necessidade de nível, não é tão radical quanto a solução do ESO, mas é mais amigável que os Theme Parks clássicos. Hoje em dia, para buscar uma experiência mais sandbox, existem alguns MMOs que ainda oferecem algo semelhante, como o EVE que a gente já citou, e também o Albion Online ou o Darkfall. Seu mais recente relançamento ainda está aí disputando o coração dos jogadores. Jogos orientais como Arcade e Black Desert Online, apesar de no início atraírem com promessas de gameplay emergente e uma proposta de liberdade, acabam fracassando em entregar uma experiência realmente sandbox e acabam se tornando um grind fest com elementos de pay to win, como é tradicional de jogos orientais. Talvez os MMOs da terceira geração, como os vindouros Crawlfall e Ashes of Creation, procurem dar uma maior agência ao jogador, incluindo mecânicas que mudam a campanha, fazendo com que o MMO saia do estágio imutável para as diferentes estações do Crawlfall ou a disputa de recursos forçada do Ashes of Creation. Talvez eles tragam uma mistura ainda maior do sandbox com o Theme Park, permitindo um desenvolvimento guiado e mais balanceado, mas sem esquecer da diversão que é dar aos jogadores ferramentas para que eles mesmos se divirtam, sem limites, apenas os da imaginação. Como sempre, se você curtiu esse vídeo, aquele joinha ajuda bastante. Se você não curtiu, não tem problema, coloca aí o seu dislike. Coloca nos comentários o que você acha dessa dicotomia entre o MMO Theme Park e o Sandbox. Normalmente nós, como jogadores, queremos o Sandbox de volta, mas os desenvolvedores não podem, por razões econômicas, apostar em jogos Sandbox, ainda mais que é um tipo de jogo que é para nicho, né? Poucas pessoas têm, especialmente hoje em dia, capacidade de aguentar jogar um jogo desse nível, onde você morre, perde o equipamento. Imagina o choro que seria, né? Deixa aí nos comentários o que você acha. Dá para misturar os dois? Existe alguma outra forma de o nosso querido gênero tão amado aí, o MMORPG, sobreviver e evoluir? Deixa aí nos comentários pra gente saber. Adoro ler os comentários. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e coloca o sininho para não perder nenhum vídeo. Como sempre, faço as lives diariamente, no mesmo canal, no mesmo horário, com exceção, já avisei, do YouTube. Infelizmente não acredito que o Batman me ferrou dessa forma, mas aconteceu. Então até fevereiro a gente vai ficar sem live no YouTube, mas não se preocupe, tem Streamcraft. Se você assistir lá, você ganha prêmios. E tem também no Twitch, tem no Facebook, tem no Twitter, todas as redes sociais sempre tem as lives. Tamo junto, beijo do Panda, até o próximo vídeo.